a primeira coisa antes de começar a produzir seus jogos, né, para levar para sua sala de aula, o mais importante é entender como que a ferramenta funciona, o que ela te proporciona. Então nós temos que começar a entender o que tem na tela aqui disponível, tá? Primeira coisa que a gente nota, né, nós temos aqui um cenário. Aqui eu já adicionei em personagens e objetos, né? Esse cenário aqui, pessoal, essa imagem é apenas uma imagem de fundo, não tem uma implicação na lógica do jogo. E para a gente mudar isso, nós temos essa área aqui que tem esse botãozinho chamado trocar cenário. Tá? Então é aqui que a gente vai trocar esse cenário. A gente simplesmente clica, vê o que tem disponível, seleciona e é feita a troca. No caso aqui eu vou voltar para a selva. Tá? O que mais que a gente tem? Aqui embaixo nós temos, aqui onde está início, praia, parque, que aqui são cenas, né? E aqui nós temos missões, onde também tem um botãozinho demais, onde eu posso adicionar novas missões. Vamos tentar entender o que é isso aqui no Faz Game. Eu cliquei aqui, vocês viram que ele adicionou uma cena 2. Tá? Cada uma das cenas seria como se fosse uma tela, um local, alguma lugar onde o personagem vai passar para montar então uma narrativa, seja condizente com a narrativa. Então, vocês viram que ele adicionou uma cena 2 aqui. Se vocês forem ver, cada cena nada mais é do que uma imagem de fundo onde o personagem vai interagir. A gente pode repetir a cena, né, o mesmo fundo no caso a gente queira dar uma continuidade para induzir o jogador a pensar que não mudou a cena, tá? Dando uma noção de continuidade. E aqui em cima nós temos missão 1. Eu posso vir aqui, ó, e adicionar uma missão 2. Vocês viram que zerou aqui, acrescentou uma cena 3, que seria a inicial da missão 2. E eu posso vir aqui e ficar adicionando novas cenas nessa missão. Então, pense que nesse caso, o jogo de vocês possui 2 missões, ou 3 se for o caso. O que é cada uma dessas missões? Seria como se fosse uma fase do jogo. E as cenas seriam uma etapa dentro daquela missão. Então o jogador fica navegando entre as cenas para concluir aquela missão. Quando finalizar, então ele parte para a missão seguinte. Tá? Então essa aqui é a nossa parte inferior aqui do Faz Game. A parte central aqui é onde a gente monta o layout da nossa cena. Aqui em cima, então, nós temos um botão para editar o jogo, questões de nome, pontuação. Vou clicar aqui para vocês verem. Então, qual é o nome do jogo? Tem um curso Faz Game aqui. Se faz parte de algum projeto, no caso nenhum. E pontuação, o que eu tenho, né? Botei, por exemplo, matemática e história. Ou seja, esse jogo vai englobar, né? Esse jogo, no caso, vai incorporar questões de matemática, questões de história, enfim, quanto mais eu desejar. E eu só adiciono diferentes formas de pontuação aqui. No final do jogo, nós vamos conseguir visualizar um gráfico onde vai me mostrar qual foi a pontuação máxima que eu obtive em cada uma das categorias diferentes. E aqui, então, a forma de categorizar o jogo, né? Aqui, no caso, a tela de abertura seria uma tela antes de iniciar o jogo, seria o menu inicial do jogo, onde o jogador vai ter que clicar para iniciar, então, daí vai ser carregado para a cena 1. E qual que seria o personagem principal? Daí, clicando sempre nesse botãozinho azul, com uma flecha para a esquerda e outra para a direita, remete-se à ideia de trocar o conteúdo, né? Então, aqui, por exemplo, eu troco a cena de abertura e clicando aqui, eu troco o personagem. Tá? Fechando aqui, voltamos para a edição da lógica do jogo. Na direita aqui, pessoal, nós temos então a questão da edição da cena. Quando eu estou com uma cena aberta, ó, aqui vai mudar o nome dela. E é nesse campo aqui ó, que eu modifico como é que eu quero que seja o nome da cena. Então, por exemplo, essa cena 2 eu vou mudar para Parque 2. Ok? Na hora de clicar fora, ele já atualiza o campo. Tá? Então é assim que eu dou nome às nossas cenas. Aqui embaixo eu tenho a editar ações, o botãozinho de testar a cena e o botão de excluir a cena. Aqui nós temos o trocar cenário, que a gente já viu. Aqui questão de adicionar personagem e adicionar objetos. O adicionar objetos, então, ele vai listar o que eu tenho disponível de objetos e eu posso, então, adicionar esses objetos em cena. Então, por exemplo, vou pegar aqui um carrinho de pipoca. Vocês vão ver que aqui está esse objeto. E eu posso alocar ele onde eu bem entender no cenário. Tá? Então posso adicionar objetos menores também, né? Como por exemplo esses ingressos, são pequenos. Também vou alocar eles onde eu bem entender no cenário. Tá?
E ao lado, aqui nesses 3 botões de baixo, só falta nós vermos o adicionar personagem. Clicando aqui, ele aparece, né, essas opções de personagem. Como eu adicionei um carrinho de pipoca, vou adicionar esse aqui que seria então um pipoqueiro, né? Eu vou deixar ele ali próximo ao carrinho de pipoca. Ok? Então, trocar o cenário, ou seja, a imagem do fundo. Adicionar personagens, não tem limite quanto a isso. E adicionar objetos também não tem limite. Vimos então o excluir. E agora vamos ver o testar cena. Quando a cena está pronta, eu clico em play. A diferença desse botão para esse de play aqui em cima é que aqui eu vou testar o jogo, onde eu vou começar do início do jogo, tá? Da primeira cena da primeira missão. Enquanto que nesse botão testar cena, eu vou testar a cena que eu tenho aberta no momento. Então aqui eu tenho o pipoqueiro, tenho a personagem, os ingressos e o carrinho de pipoca. Tá? No caso, não tem nenhuma lógica, nenhuma programação ainda, então não tem nenhuma interação com esses personagens. Durante o jogo, nós temos, né, essas 3 opções de botão aqui. Também acontece na cena. Né? O parar, então, vai voltar para a tela inicial, a tela de edição. Voltando, então, nós temos esse botão aqui. No clicar nele, vai aparecer o inventário do jogador. Então, todos os itens que nós acabamos coletando durante o jogo, durante a gameplay, eles vão ficar listados aqui e é por intermédio desse botão e desse inventário que eu faço o uso de itens também. Tá? Isso a gente vai ver mais adiante. Tá? Clicando aqui ele fecha. Tá? E aqui em cima temos um outro botão que daí vai pausar o jogo, mas a gente tem opções interessantes aqui, que seria reiniciar o jogo, continuar o jogo, onde vai voltar normal, remover o som, se for de desejo do jogador, mas o interessante para nós aqui é o botão de pontuações, que no caso aqui para matemática, para história não tenho nada. Conforme eu vou adquirindo pontos, eu posso vir aqui e ver quantos eu tenho, como é que está. Ele vai montando então gráficos bem interessantes para a gente, depois a gente vai conseguir analisar isso melhor. Tá? E o último botão, que é o mais importante, também o mais complexo, é o editar ações. Esse editar ações é onde nós vamos fazer a programação, a lógica do nosso jogo, dizendo o que vai acontecer quando nós conversarmos com o personagem, aqui que nós vamos definir os diálogos, os quizzes, se for o caso, como é que a gente vai pegar itens, coletar itens, como é que vai se dar a narrativa, qual vai ser as minhas recompensas, como é que vai se dar a troca de cena e como é que se dá então o fim de jogo.